Luz da Meia-Noite. Espiritualismo e filosofia discutidos de uma forma bem simples. Olá, mais um vídeo para o canal Luz da Meia-Noite, para o blog Luz da Meia-Noite. O tema de hoje, eu não pensei em nada especificamente, mas eu vou falar um pouquinho sobre o fato de dificultarmos tanto mudarmos de opinião. Por que temos essa dificuldade em avaliar tanto o que sabemos e questionar se aquele conhecimento é realmente válido e se tem profundidade, se tem seriedade aquilo que acreditamos, e que às vezes até por preguiça os caracterizamos como algo, como uma verdade, e às vezes até defendemos aquela teoria, que em muitos casos uma superficial análise poderíamos derrubá-la. Então, por que temos essa dificuldade em aceitar determinados conselhos? Os conselhos, eu acredito que pelo menos uma grande maioria que eu conheço só busca o conselho quando está fragilizado, porque quando está ciente de si mesmo, está autossuficiente sobre si mesmo, ele já não abre estas portas para uma palavra que vá direcioná-lo em uma direção melhor, ou às vezes não, né? Às vezes que tem uns bons conselhos que nos dão uma direção legal, uma boa direção, e aqueles conselhos ruins que nos levam, mas o importante é questionar os conselhos e questionar as verdades. Sobre isso que eu estou falando. Sobre o endurecimento intelectual, sobre o muro que criamos em nossa frente, sobre a barreira intelectual que nos impede de crescer, e muitas vezes porque não abrimos mão do orgulho, camuflado pelo gigantismo do ego. Porque não olhamos determinadas verdades e elevamos ela ao cúmulo da dúvida, quando na verdade, ou na maioria das vezes, é um muro baixinho, sem sustentabilidade nenhuma, que com uma análise primária poderíamos derrubar aquela verdade, mas às vezes pelo ego e pelo orgulho mantemos aquela teimosia, mantemos aquela opinião contra tudo e contra todos. É um passo atrás no desenvolvimento. Se estamos buscando desenvolvimento, temos que expandir nossa consciência e temos que abrir para a amplitude de possibilidades que poderiam ter a mesma opinião. Quando na verdade, quando falamos, um exemplo claro, falando sobre Deus, por que a opinião de determinadas religiões estariam erradas? Há muitas pessoas que falam assim: não, minha opinião está super certa e a dele está errada. Eu acho que é certeza demais. Quando você nem ao menos se conhece, como é que você pode conhecer a fundo uma verdade que você criou? Então, essa verdade poderia estar baseada em erros que formaram você e que foram anexadas aos conhecimentos que você juntou ao longo da sua vida para anexar a uma determinada verdade. Então, essa verdade ela pode estar muito contaminada, muito errada. Não há todo conceito ela sofre variações. Você tem que saber que mesmo quando
quando camuflamos uma determinada verdade e quando não sabemos que as camuflamos por verdades inverídicas que, em muitos casos, tomamos ciência, poderíamos tomar ciência se refletíssemos mais a respeito. Então, quando você diz que algo está certo, que algo está errado, temos que ter ciência que é um degrau alto demais, um degrau altíssimo que merece questionamentos e questionamentos e questionamentos e questionamentos, não apenas dizer não. Quando dizemos eu não acredito, é muito fácil. É muito fácil ser teimoso, é muito fácil não aceitar a opinião dos outros, ou é muito fácil aceitar a opinião dos outros. Mas é muito difícil questionar-se internamente pelas variáveis, analisar as possibilidades. É isso aí. Não sei que o tema está meio confuso, mas é apenas o que aparentemente poderia estar soando como algo confuso, na verdade é um pedido de que façamos mais uma análise interna sobre determinados assuntos e que tentemos derrubar sempre as verdades absolutas, que poderíamos estar no caminho errado, no caminho confuso. Por exemplo, o que eu tenho como verdade hoje, o que eu acho que é um caminho para mim, que eu estou seguindo, o espiritualismo. A todo momento eu questiono se as projeções conscientes são projeções ou são armadilhas do meu cérebro. A todo momento. Então você tem que questionar. Mesmo aquilo que eu tenho como verdade, eu questiono. Será que isso não é uma imensa bobagem do meu cérebro? Será que isso não é uma armadilha criada por mim? Percebo alguns espiritualistas que criticam determinados religiosos pelo fanatismo. E eles têm milhares de livros em casa. Então qual a diferença deste espiritualista que se julga intelectual, que lê milhares de livros, e o outro espiritualista que ele chama de fanático, que só lê um livro? Quem está sendo fanático? Então temos que nos questionar. Valeu? Um grande abraço.